Sejam bem-vindos então ao último vídeo dessa saga sobre ferramentas que a gente está fazendo por aqui. Vale sempre lembrar que a minha motivação para isso é democratizar essa questão de manutenção de bicicletas e também que você pode, não necessariamente precisa começar com aquele mega kit de ferramentas como que eu tenho ali no meu painel. Um dos vídeos que mais deram efeito aí, que trouxeram mais resultados para o canal e para as pessoas, foi um vídeo que eu vou deixar como sugestão aqui para vocês, que é eu montando um kit que eu chamei de kit de ferramentas básico para quem está realmente começando, mas que quer dar sequência aí nessa questão de manutenção de bicicletas. O grande porém é que esse kit custa R$1.000 e R$1.000 é uma grana que nem todo mundo tem. Então hoje eu quero bater um papo com vocês, depois a gente vai montar também um kitzinho um pouco mais básico, mas o que eu mais quero falar é uma estratégia aí que você pode adotar para começar a fazer as manutenções na sua bicicleta, mesmo que você não tenha aqueles R$1.000 que eu mostrei com aquele kit de ferramentas no primeiro vídeo, beleza? E aí a gente precisa falar de algumas coisas que são importantes. A primeira delas é que se você esperar um cenário ideal acontecer, para que daí você comece a fazer realmente as manutenções na sua bicicleta, você vai acabar esperando por muito tempo e esse cenário ideal pode não acontecer. Se esse cenário ideal não acontece, você está gastando dinheiro e possivelmente está insatisfeito. Você vai continuar assistindo meus vídeos, vai continuar tentando fazer, não vai saber como começar. Então assim, a primeira coisa que você precisa botar como referência aí para você, entender de uma vez por todas, é que talvez o cenário ideal não vá chegar para você. Então você precisa lidar com o que você tem. Qual é o cenário que você tem? Quais são as possibilidades dentro desse cenário? Aí começa a fazer um pouco mais de sentido. Porque aguardar e esperar que o cenário se modifique sem que você atue nele é uma loucura. E uma outra coisa também que é legal é que assim, aquele kit de ferramentas é um kit básico, porém completo para você começar aí a fazer as manutenções sem ter nada que fique de fora. Então você vai conseguir revisar aí de um pé de vela até um trocador de marchas se você quiser. Mas não necessariamente você precisa começar com tudo. Então você pode ter uma estratégia do tipo assim, pego aquele kit de ferramentas lá que eu mostrei, só que aí eu vou querer mexer na transmissão da minha bicicleta. Aí você para e pensa, quais são as ferramentas que eu preciso para mexer no meu kit de transmissão, no meu grupo de transmissão da minha bike? São chaves Allen? Então eu vou lá e compro as minhas chaves Allen. Ah, eu vou precisar de um alicate também, e aí eu vou lá e compro um alicate. Pronto, você investiu em função daquilo que você queria. Você não precisa comprar tudo e aprender a fazer tudo de uma vez. O que eu quero deixar claro é exatamente isso. Você pode ir aumentando a quantidade de ferramentas que você tem enquanto você vai aprendendo a fazer as manutenções nos sistemas todos que tem na tua bicicleta. Não precisa se apavorar, não precisa comprar tudo e aí no final das contas, na hora de executar, você ainda não sabe como fazer isso e aquele monte de ferramenta, aquele monte de dinheiro vai ficar parado lá na tua oficina, lá na tua caixa. Então a estratégia que você vai ter é exatamente a mesma, seja para esse vídeo aqui, seja para aquele vídeo anterior com as ferramentas que totalizam quase R$1.000. Você precisa olhar o que você está disposto a fazer agora. Qual é o seu cenário real e não o ideal? Ah, o meu cenário real é esse daqui, que comporta um investimento de R$200. O que eu posso comprar com R$200 que vai fazer com que eu consiga atingir alguns objetivos na hora da manutenção da minha bicicleta e com isso eu preciso levar minhas bikes menos ao mecânico. Pode ser inclusive que você não consiga nem parar de depender do teu mecânico de uma hora para outra. Mas se você conseguir diminuir a quantidade de idas que você faz lá, se você começar a aprender alguns procedimentos que vão fazer com que você reduza custo, já é um pontapé bem grande. Então tenha essa estratégia na cabeça. Ah, os R$1.000 não dá, mas dá para eu gastar 500. O que eu acho legal comprar com isso? Pensa nisso e aí vai lá e faz o seu kit de acordo com quanto a tua realidade permite que você faça. Aí você vai ver esse vídeo que eu vou fazer agora, talvez isso ainda não esteja na sua realidade. O que você faz? Adequa para aquilo que você quer começar a fazer. Adequa para aquilo que você quer fazer da sua realidade, o seu cenário real e não o ideal. Vamos esquecer essa ideia de cenário ideal daqui para frente, beleza? Um outro ponto que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: eu sou fã de defender a teoria que quanto melhor a ferramenta que você comprar, melhor é para você. Porque eu enxergo ferramenta como um investimento. Você investe
e ela vai te trazendo resultado aos poucos. Ou seja, se eu vou e compro uma ferramenta muito barata, muito básica, agora, e daqui 5 dias ela estraga, eu vou ter que ir lá e comprar outra. E talvez eu ainda não tenha pago esse investimento inicial que eu fiz nessa primeira ferramenta. Então eu vou estar pagando 2 ferramentas sem ter o retorno sobre o investimento que eu estou falando. Então eu quero deixar claro que a melhor ferramenta que você pode ter é aquela que você pode comprar, tem uma marca legal e vai garantir uma vida útil legal para você. Não adianta você tentar arredondar por baixo. Você está fazendo um investimento, você não simplesmente está torrando dinheiro. Um exemplo disso são as ferramentas que eu uso ali. Eu prefiro as marcas mais legais, desde que você não fique pagando simplesmente por um status daquela marca que você está querendo. Então tem que se atentar com relação a isso. Mas, via de regra, eu vou sempre recomendar que você compre a melhor ferramenta que você puder. Ferramenta vai se pagar com o uso que você faz dela. Ao longo do tempo, você vai ver que esse custo foi diluído aí enquanto você conseguiu reduzir de custo de manutenção na sua bike. Fechou? O que eu fiz? Eu peguei aquela mesma lista, adaptei quais seriam as ferramentas que eu não viveria sem hoje, se eu tivesse que começar o meu jogo de ferramentas do zero, tá? E aí deu uma abaixada na qualidade daquilo que eu espero. Porque senão também eu não ia conseguir uma redução de preço que fosse expressiva e valesse a pena a gente capar aquela primeira lista lá. Então vamos lá, eu perdi tudo. Suponha que eu perdi tudo e estou recomeçando do absoluto zero. Quais seriam então as ferramentas que eu não deixaria de fora do meu primeiro kit com o mínimo de grana possível? Eu acho muito conveniente você ter um suporte, mesmo que seja um suportinho simples como um pé de galinha. Então minha primeira ferramenta é um pé de galinha. Minha segunda ferramenta vai ser um jogo de chave Allen. Óbvio, eu uso muita chave Allen para mexer na bike, então eu preciso de um jogo de chave Allen que seja confiável. Depois da Allen eu quero um jogo de chave Cone. Eu quero poder mexer nas rodas da minha bicicleta. Eu quero poder mexer nos cubos de roda da minha bike. Como para um cubo básico você tem cone e esfera, eu preciso ter uma chave para conseguir ajustar meu cone. Lembra sempre, o cubo da roda é um dos pontos que você vai garantir que a roda gire mais. Então, sempre trabalhar em cima da revisão preventiva desse cara é importante e também trabalhar em cima daquele ajuste mais preciso possível, com o mínimo de folga possível, desde que você não tenha excessos ali. Então, por isso, minha terceira ferramenta que não pode faltar é um joguinho de chave cone. Não adianta ter chave de cone sem ter as chaves para poder soltar as contraporcas. Então, para a gente comprar um kit completo ali, eu já vou comprar um jogo de chaves combinadas. E aí, ao invés de pegar de uma marca mega top, eu vou pegar de uma marca um pouquinho mais básica. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai procurar ali na internet e a gente vai achar e fechar esse kit de ferramentas junto, beleza? E por último, mas como eu sempre falo, não menos importante, o que eu não vou deixar de fora de jeito nenhum é um alinhador de gancheira. E meu, João, toda vez você fala de alinhador de gancheira. Por quê? Porque esticar cabo, todo mundo sabe. Porque apertar ajuste de batente superior e inferior do câmbio traseiro, todo mundo sabe. Porque alinhar câmbio dianteiro em relação ao pé de vela, a maioria das pessoas também sabe. O que todo mundo esquece é de fazer os pré-ajustes, de olhar nas entrelinhas e sacar o que está faltando no ajuste de transmissão. E para mim, o ponto mais primordial, eu não quero mexer num grupo de transmissão sem fazer o ajuste da gancheira. Se eu não garanto que minha gancheira está paralela com o meu conjunto do cassete, está paralela com a minha roda direitinho, eu não faço ideia de como é que eu vou conseguir fazer o câmbio conversar com todos os cogs lá atrás. Então essa, para mim, é a diferença de um ajuste de transmissão bem feito, completo, bonitinho, e de um ajuste de transmissão feito de qualquer forma. Então, para todo o kit de ferramenta que eu for montar, seja para manutenção preventiva ou corretiva, seja um kitzão completo, seja um kit básico, inicial, como esse que a gente está montando agora, vai ter um alinhador de gancheira. E eu sugiro, eu recomendo para você que em hipótese alguma você deixe esse cara de fora. Esse cara faz a diferença. E a gente já fez um vídeo sobre alinhamento de gancheira, desempenho de gancheira, como fazer isso na prática e os resultados na prática que isso traz, que eu vou deixar aqui como recomendação para você também. Com todos os avisos dados, então, bora lá tentar comprar essas ferramentas todas, ver o que é legal, quanto que dá isso daí e como que a gente pode dividir isso no cartão, porque hoje comprar as coisas à vista tá muito complicado.
Então a primeira coisa que a gente vai olhar é o suporte pé de galinha, que é um suporte muito basiquinho, mas que vai te ajudar na hora de você realmente fazer as manutenções. Vai desmontar uma parada ou outra, a bicicleta vai ficar jogada? Não vai. A gente já não está no cenário ideal, então vamos fazer no nosso cenário real uma parada bacana. E aqui, suporte pé de galinha, TMT Supports, R$ 54,99, a gente consegue dividir em 10 vezes sem juros e para mim aparece com frete full. Então, R$ 54,99 e a gente tem a nossa primeira ferramenta escolhida. Depois do suporte, a gente tem um joguinho de chave Allen. E aqui eu parei de comprar King Tony e fui atrás de uma chave Allen, de um jogo de chave Allen que continuasse sendo longo, mas não extra longo e que também não custasse um absurdo. Eu fui atrás de um negócio que custasse metade do valor daquela inicial que eu sugeri para vocês. E aí eu achei um joguinho bacana da Corneta, que é uma marca antiga, bem conceituada, mas não é uma King Tony. Pode comprar sem medo e aí você vai ter o seu jogo de chave Allen com o abauladinho aqui na ponta e o comprimento maior também, beleza? Indo para a terceira ferramenta, que é a chave de cone. Essas ferramentas têm um valor que sobe, desce, abaixa, vai para um lado, vai para o outro, para cima e para baixo, igual maluco. Então eu dei mais uma procurada aqui e achei essa chavezinha aqui, que eu acho que é bem bacana e vai servir porque ela tem 13,15 de um lado, 14,16 do outro, tem um valor legal de R$ 26,90 e aí R$ 14,90 de frete. Vamos supor que você tenha uma loja de ferramentas de bicicleta aí na tua cidade. Vale a pena você dar uma olhada também, às vezes você consegue economizar no valor do frete, tá bem? E depois aqui da chave de cone, a gente vai precisar da chave combinada, como sempre, e aqui eu escolhi uma EDA dessa vez. É uma marca básica, bem mais básica do que aquela MTX Smiley que a gente colocou no primeiro kit, mas vai ter as peças que você precisa para poder fazer as manutenções. R$ 38,70, frete full, chega amanhã às R$ 6,90, coisa linda. E por último, né, nossa quinta ferramenta, que é uma ferramenta ideal, necessária e praticamente obrigatória para mim, o alinhador de gancheira Bike Tools. É um alinhador de gancheira simples, que inclusive é o mesmo alinhador que eu coloquei lá. É só você ter cuidado, garantir que entre esse eixo aqui e a parte externa vermelhinha que você está vendo aqui, não tenha folga, né? Vamos garantir, vamos colocar e tirar devagarzinho, fazer o movimento de torção na hora que você estiver desempenando a tua gancheira numa tranquilidade maior, sem arrebentar a ferramenta, que assim ela vai durar para sempre. E aqui então, R$ 269 em 12 vezes sem juros e a gente consegue um fretezinho legal por R$ 5,90. Eu fiz aqui o total dessas ferramentas, dessas 5 ferramentas básicas, dá R$ 441,59. Então, R$ 441,59. Via de regra, a gente consegue dividir tudo por 10 vezes sem juros. Então, são 10 vezes de R$ 44,16, que é uma realidade um pouco mais acessível do que aquela primeira que a gente montou. Com certeza é. Vai faltar alguma coisa? Com certeza vai. Mas é aquilo que eu falei. Pensa de maneira estratégica. Você comprou isso agora, você vai conseguir se predispor a fazer esse tipo de ajuste, esse tipo de manutenção. E aí na hora que você tiver um pouco mais de grana, que você parar de levar a bike para o mecânico e essa grana retornar para você, você vai lá e investe no resto das ferramentas. É muito importante que você tenha um planejamento. Sempre planeja o que você vai fazer, porque aí cabe tanto do ponto de vista aprendizado, quanto do ponto de vista dinheiro. Se você simplesmente decide e faz empurrando com a barriga, as coisas não vão dar certo, ou tendem a não dar certo, e você gasta um monte de dinheiro nesse processo todo. Galera, é isso, tá? R$ 441,59 é o que eu indico para que você tenha, no mínimo, é o que eu faria se eu estivesse recomeçando do zero agora, na questão das ferramentas para minha bicicleta. E outra, se eu estivesse recomeçando do zero agora e não tivesse nenhuma outra fonte de renda, eu ia investir nessas ferramentas e oferecer serviço de manutenção, e aí essa roda ia começar a girar e aí eu ia chegar naquele mesmo painel que tem aqui atrás, tá? Foi assim que eu comecei e eu faria exatamente o mesmo processo, porque foi um processo que me trouxe bastante benefício, bastante resultado. E aí esse é o último vídeo a respeito dessa série sobre ferramentas, que vocês sempre me pediam e eu sempre relutei em fazer. Agora tá tudo explicadinho aqui, a gente vai entender exatamente, reveja esses vídeos, eu vou criar uma playlist, vai deixar também aqui bonitinho para você, reveja isso, defina aquilo que faz sentido para você e vai para cima. Com esses guias todos, não tem erro, tá bom? Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários, comunica comigo aqui embaixo.
Esses vídeos fizeram sentido? Ajudaram você a comprar alguma ferramenta que estava faltando? Ou te ajudaram realmente a criar um kit inicial de ferramentas? Comenta aqui embaixo para mim, que vai ser bem legal saber do resultado que isso trouxe para vocês, tá bom? Muito obrigado por verem os vídeos aqui da Connect e a gente se encontra numa próxima. Valeu!